Código Penal. Cortesia. Blog do Mocan e canal do Mocan. Direito, concursos e vida. www.blogdomocan.com.br. youtube.com/canal do Mocan. Parte especial. Título 1. Dos crimes contra a pessoa. Capítulo 1. Dos crimes contra a vida. Homicídio simples. Artigo 121. Matar alguém. Pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Homicídio qualificado. Parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido 1. Mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. 2. Por motivo fútil. 3. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena, reclusão, de 12 a 30 anos. Homicídio culposo. Parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Aumento de pena. Parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, ou por grupo de extermínio. Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. Artigo 122. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena, reclusão, de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão, de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Parágrafo único. A pena é duplicada. Aumento de pena. 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico. 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência. Infanticídio. Artigo 123. Matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena, detenção, de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Artigo 125. Provocar aborto, sem o consentimento da gestante. Pena, reclusão, de 3 a 10 anos. Artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Artigo 127. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. E são duplicadas, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Capítulo 2. Das lesões corporais. Lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano.
Lesão corporal de natureza grave. Parágrafo 1º se resulta: 1. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º se resulta: 1. Incapacidade permanente para o trabalho. 2. Enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. 4. Deformidade permanente. 5. Aborto. Pena, reclusão, de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Diminuição de pena. Parágrafo 4º se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Substituição da pena. Parágrafo 5º o juiz, não sendo graves as lesões,